Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Confira em Bom Jardim um laboratório de excelência para a realização dos seus exames, o Laboratório Daylab. Com ótimo atendimento, localização e total segurança e procedência para a realização dos seus exames. O Daylab está presente em Cachoeiras de Macacu, tendo sua sede em Nova Friburgo, desde 2016, atendendo com qualidade. Confira as novidades lá no Instagram, @daylabnf. Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam o espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipope Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home. Transformamos casa em lar. Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais um No Ar Podcast. Você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever aqui no nosso canal, beleza? Fazer parte da família do No Ar Podcast. Siga a gente também nas redes sociais, estamos disponíveis lá no Instagram. Você pode acompanhar o No Ar Podcast por lá. Uma ótima noite para você e seja muito bem-vindo mais uma vez. E nós hoje estamos recebendo a candidata a vereadora de Bom Jardim, Suzana. Professora Suzana ou Suzana Professora? Suzana Professora. Então seja muito bem-vinda, Suzana Professora, aqui no nosso podcast. Uma boa noite a todos, né? Hoje eu vim aqui para a gente trocar uma ideia, falar um pouquinho de política, né, Thiago? Eu já vim aqui outras vezes, a gente falou sobre associação. A gente até já gravou uns vídeos para a campanha e agora eu vim aqui abertamente para a gente conversar sobre política e uma boa política, né? E a gente vai trocando as ideias aqui durante o podcast. Isso aí, a gente vai conversar sobre as ideias, sobre os projetos que a Suzana tem aqui para Bom Jardim e, como a gente fala em todos os podcasts com o candidato, as opiniões que forem sendo colocadas aqui pela candidata são opiniões dela e não reflete a opinião do No Ar Podcast. Nós estamos fazendo o nosso papel democrático de dar voz para todos os candidatos que nos procuram para que a gente possa estar tendo um podcast de qualidade e ajudando você aí que está assistindo a tomar a sua decisão, ter aí a forma de escutar os candidatos, né? Ver as propostas deles. Inclusive, na próxima semana, estaremos iniciando as entrevistas e na verdade, o bate-papo, né, com os candidatos a prefeito. Então, na semana que vem, teremos os candidatos da cidade de Cordeiro, na outra semana, da cidade de Duas Barras, e na última semana de setembro, teremos os candidatos de Bom Jardim aqui no nosso podcast, também cumprindo o nosso papel democrático, beleza? Então,
acompanhe a gente aqui no nosso canal, que aqui você vai ficar bem informado pelas eleições 2024. E eu quero agradecer os nossos parceiros, o nosso No Ar Podcast, o Plano SAF, que tem uma plataforma de desconto chamada Sou Vantagens. O Sou é exclusivo para quem é associado SAF. Você aí que está assistindo nosso podcast, já tem seu cartãozinho SAF, já tem toda a sua família no plano SAF, só escanear o QR Code que está aqui embaixo, você vai direto para a plataforma Sou. E lá você vai fazer seu cadastro, colocar seus dados pessoais, o seu número do cartãozinho SAF, bem fácil, e vai fazer parte aí do Clube de Vantagens Sou. Tem descontos em mais de 260 grandes marcas, também tem cursos online gratuitos com certificados, também está sempre rolando um sorteio bem legal dentro da plataforma. Então, vai lá e confira. Se você ainda não é associado SAF, procure a loja SAF mais próxima de você e associe-se. Amigos fazem planos SAF assistencial. Gratidão também aos nossos parceiros da Soneca Home, localizada em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras. A Soneca Home transforma casa em lar. E lá você encontra uma grande variedade de móveis para deixar sua casa linda. Passando ali pela sala, pelo quarto, na cozinha. Móveis sensacionais para você. Lá na cozinha você encontra mesas extensíveis de 4 ou 6 lugares. Você pode comprar apenas cadeiras, você pode escolher o tipo de tecido, a cor, muito legal. E também uma grande variedade de sofás retráteis, sofás cama, uma grande variedade de camas, cama box, camas com baú, enfim, uma grande variedade que você encontra na Soneca Home, localizada no bairro Duas Pedras, e tem o Instagram aqui no QR Code, @SonecaHomeNF. Gratidão, Soneca Home, que foi eleita em 2023 como a líder em satisfação do cliente. Gratidão também aos nossos parceiros do Laboratório Daylab, o Laboratório Daylab, localizado em Cachoeiras de Macacu, na Clínica Martinez, em Bom Jardim, em frente à Santa Casa de Misericórdia, em Nova Friburgo, ao lado do Hospital Municipal Raul Sertã. O Daylab, ele atende com qualidade desde o momento que você chega no laboratório até o momento da entrega do seu exame, do resultado do seu exame. Então você que precisa fazer seus exames, ver se está tudo em dia, suas taxas de vitamina estão ok. Se você precisa fazer um exame toxicológico, o Daylab realiza esses exames. Desde 2016, atendendo com qualidade. O Instagram deles é @DaylabNF. Pensou em saúde, pensou o Daylab, laboratório de análises e pesquisas clínicas. Top demais. Tem um Instagram aqui embaixo também no QR Code. Aqui é o site, na verdade, né? Você pode acessar aí, conferir também os endereços, tudo certinho, formas de contato. Gratidão, Laboratório Daylab. E nós estamos conectados via Free Online. Free Online tem os melhores planos para você que está assistindo o nosso No Ar Podcast, quer ter uma internet de qualidade na sua casa, os melhores planos. A Free Online é top. Free Online é você feliz. Show de bola! E vamos começar o nosso papo de hoje, Suzana. Como você falou aqui, né, segunda vez que você vem aqui no nosso podcast. Primeiro você veio aqui com a sua irmã, né, falando sobre a Associação de Moradores, falando um pouquinho sobre o trabalho que vocês executavam lá e ela executa, né, tá lá na associação, né, como Associação de Moradores do Alto e da Silveira. Mas conta pra mim, o que aconteceu aí de professor, associação de morador, o que te motivou a falar assim, poxa, eu vou vir candidata a vereadora? Tiago, primeiramente, né, a gente já vive uma vida política, né, diariamente. A gente precisa da vida política. É independente do que seja. Às vezes as pessoas não dão valor ao voto, né? E a gente tem que votar em pessoas que vão nos representar. Então, a gente precisa pensar muito nisso. Então, quando você vai lá num posto de saúde, você vai num hospital, você vai numa escola, você cobra até um meio-fio de uma rua, uma acessibilidade de uma calçada, é ali que está o seu voto, né? Então, assim, eu vi muitas coisas, né, durante essa minha representação na associação, nas escolas, né, que eu trabalhei aqui dentro do município. Então, a gente vai aprendendo um pouquinho mais dentro do Conselho Municipal de Saúde, ao qual participei. A gente vai vendo que a gente pode mais. E esse pode mais, né, a gente que já gosta de lutar pelos nossos direitos, né, a gente pensa assim, e agora? Vou fazer o quê? Então, eu resolvi não mais ajudar políticos, né? Porque época de campanha eu sempre ajudo algum político. Uhum. Eu resolvi eu mesma vir, né? Para poder ver como que a gente pode ter esse apoio, né? Sendo eu
no momento agora, a candidata. Que aí eu vou lutar pelos meus ideais, pelo que eu penso que a gente pode melhorar em Bom Jardim, né? Então, assim, foi isso que me motivou. Ver as coisas, né, do jeito que elas estão e saber que a gente pode ter mudança e que tem que ter ali uma voz feminina, né, uma voz dentro da Câmara Municipal para que a gente possa, né, ter esses avanços, ter essa representatividade, principalmente eu como professora, né? Eu acredito que eu vou poder fazer muito por Bom Jardim. Legal, e interessante que todas as vezes que a pessoa fala assim, a política não tem jeito, eu não me identifico com nenhum candidato. Quando a pessoa fala isso, normalmente, talvez ela é o melhor candidato, né? Então, isso daí fica até um alerta, né? Para você estar assistindo o nosso podcast aí, quem sabe, né? Você pensa assim, poxa, eu acho que ninguém me representa. Talvez você seja um bom candidato nas próximas eleições aí, né? Isso daí é algo que é interessante a gente pensar, porque ninguém melhor para falar das nossas ideias do que nós mesmos, né? Tiago, porque às vezes a gente fica lá, e que eu tenho que... aquilo ali tem que ser melhorado. E que teria que ter mais transporte público, e que teria que melhorar uma escola. E a gente vai vendo, e a gente chega às vezes, né, em algumas situações da vida que a gente pensa, isso aqui podia ser melhor, isso aqui podia ser feito dessa forma. E aí a gente vê que a gente pode também, né, estudar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais de como rege uma lei orgânica do município, de como cada situação se coloca para a gente poder correr atrás. Então, assim, eu me coloquei nessa posição, aprendi muito, estudei muito, estou estudando aí já tem mais de 4 anos, como que acontecem as leis, como que rege, como que pode ir em outro município, como que pode ir atrás de um deputado, como isso tudo funciona dentro do município. Então, eu estudei para mim estar aqui. Então, agora eu me represento, né? E represento agora as pessoas, né, de Bom Jardim que acreditam numa mudança, né? E não é uma mudança, assim, por mudar. É uma mudança que a gente tem que fazer com uma renovação e competência, né? Legal, legal demais. E é interessante, né, a gente ver como que entender qual é o papel de cada função dentro do município funciona, né? O que o prefeito faz, o que o vereador faz, porque acaba que muitas pessoas confundem, né, um pouco, né? O vereador vai fazer tal coisa, né? Não. E isso daí a gente sabe que na prática não acontece, né? O ato de fazer cabe ao executivo, ao prefeito, né? Sim. Você tem encontrado muitas pessoas que têm essa confusão, assim, de o que você vai fazer se você for eleita vereadora? Às vezes até o próprio Marlon fala, né? Quem faz é o prefeito, realmente, né? Quem faz é o prefeito. Os vereadores, eles vão estar ali para poder fiscalizar, ver o que necessita, né? Tá lá na rua com o povo. Eu falo que tem vereador que nem andou dentro de Bom Jardim. Tem vereador que não andou no meu bairro, nunca vi lá. Então, assim, o vereador ele tem que andar, ouvir o povo, né? Ouvir o que necessita em cada bairro e ali junto ver o que pode ser feito, né? Às vezes um projeto de lei, às vezes só você acionar uma secretaria de obras, a gente consegue mudar muita coisa, né? Então, ali, o vereador ele vai estar fazendo o seu papel, né? E, dali, ele também pode ajudar o prefeito. Ele pode sair do município e ir atrás de um deputado para apoiar em algum projeto. Então, para isso que o vereador ele precisa estar atento e para isso que ele está ali na Câmara, né? Para ouvir o povo, fiscalizar e realizar esses projetos. E também sair, né, do município atrás de verbas, porque a gente, às vezes, não vê um vereador saindo do município em busca de algum deputado, ele às vezes só vai em época de política. Então, a gente tem que ir durante todos os 4 anos para buscar esse apoio, porque vereador tem voz, mas ele precisa querer fazer, né? O vereador, ele sendo o representante do povo, é como se a população desse, né, uma procuração, né, e falasse assim, olha, você vai falar por mim, né, e não é só falar, né, eu acho que na minha visão não é só reclamar, tem que buscar a solução também, né, porque para reclamar o povo pode reclamar de graça, né, eu acho que é um fato que já está assim, bem esclarecido que para reclamar, a gente tem um Facebook, a gente até falou isso no último naquele episódio que você veio aqui, né? Das pessoas que reclamam e tal. Mas o vereador ele tem que estar lá para poder buscar formas de melhorar a vida das pessoas, né? Por mais que ele não faça, ele pode arrumar meios para que o prefeito possa executar, porque muitas vezes
o orçamento do município não dá conta de Não. toda a demanda, né? E aí essa importância de buscar recurso fora também, né? É muito importante, né, também o vereador ele tá junto com o prefeito, independente do prefeito eleito. Ele tem que estar ali junto, porque senão ele não faz nada sozinho. Se o vereador entrar dentro da Câmara Municipal, virar as costas para os seus colegas ou para o seu prefeito, ele também não vai executar nada, né? Porque apesar que ele não executa, né, ele não vai fazer nada. Então ele também depende dos outros vereadores, depende do povo para ajudar e do prefeito. Então quem dá a canetada final é o prefeito, né? Sim, sim. Então a gente tem que estar sempre ali, né, com muito cuidado. E dentro do meio político, eu acredito que a gente tem que ter muito discernimento do que vai fazer, porque é o CPF da gente que está ali em jogo, né? E assim, eu acredito que eu não vou querer o meu sujo. Então, independente, né, dos meus colegas, seja lá o que eles forem aprovar, a gente tem que estar muito ciente do que vai fazer, porque foi o voto, né, que eu ganhei das pessoas, né? Penso lá na frente, né? Se você votou em mim, eu tenho que ir lá te representar e fazer o que o povo faria, não falcatruas, todas essas coisas que a gente vê que acontecem dentro da política. Então, a gente tem que representar realmente o povo e ser o povo, né? A voz do povo dentro da Câmara. Certo. E você andando aí pedindo, né, fazendo sua campanha, pedindo voto e tal, como que está sendo o feedback das pessoas, o que as pessoas têm falado, o que eles têm achado da política em geral, como que está sendo, o pessoal está esperançoso, porque vocês que estão na rua, né, vocês estão conversando todo dia com o pessoal, como que está esse feedback? Quando a gente sai para a rua, né, tem sempre aquele que fala assim, você também veio. Então, assim, é legal de uma parte, e tem outros que ficam assim admirados, nossa, você é uma pessoa tão séria, vai entrar para a política? Aí, nessa hora que eu respondo, as pessoas, né, do bem, elas têm que entrar dentro da política. Nós temos que ser representados lá dentro, né? Uhum. Então, e assim, eles pedem muito. E olha, no meu bairro tá desse jeito. E aqui, ó, não tem um esgoto adequado há mais de anos, que eu até ouvi essa semana, né? Tem vereador aqui que passa para lá e para cá e nunca resolveu esse problema. Então, eles botam muitas as demandas de cada bairro que a gente tem andado, né? A demanda do seu bairro, a demanda é daquele local. E a gente vai ouvindo, né? E lá na frente, né? A gente vai anotando tudo, lá na frente a gente tem que voltar, né? Para que a gente possa ver o que pode ser feito em cada local. Mas eles têm essa grande demanda que jogam sobre a gente quando a gente vai pedir o voto. E muitos ainda falam assim, eu não ia votar, mas como você veio, eu vou lá votar. Então, eu já ouvi também isso. E pessoas também que não precisam mais votar, né? Eu fico muito feliz e grata por isso, porque tem muita gente que eu vou na casa e as pessoas falam assim, olha, eu não preciso mais votar, mas eu vou lá só porque você entrou. Então, assim, eu fico muito feliz e fica aqui também a minha gratidão a essas pessoas, porque a gente vê o quanto a política ela pode ser mudada e a gente pode estar aí dentro da política fazendo muitas mudanças positivas para Bom Jardim. Sim, eu penso que o principal agente político é o eleitor, né? Porque pode bater recordes assim de candidatos, né? Fez tantos candidatos, mas nunca vai ser um número maior do que o número de eleitores. Então, as pessoas que sentam na cadeira do prefeito ou sentam na cadeira dos vereadores, ninguém deles tomaram a cadeira, essa cadeira que é minha e eu vou sentar aqui. Não, foi dada a cadeira, né? Então, o eleitor ele precisa ter essa noção da importância que o voto dele tem, né? Porque muitas vezes a pessoa ela desvaloriza o seu próprio voto. Um votinho só, que diferença que tem? Mas é de um em um que os políticos são eleitos, né? Verdade. Então, eu penso que essas pessoas, né, igual que você falou, eu não ia nem votar, mas eu vou lá votar, representa bem o que é a democracia, né? Enquanto as pessoas que estão aí na sua faixa de 18 aos 65 que são obrigados a votar, porque também a multa é baratinha, se você não quiser votar, você não vai pagar tão caro assim, né? Mas o voto, para mim, não é uma obrigação, é um direito que foi conquistado. Então, a pessoa que tem o direito de votar entre 18 e 65 anos e pensa que é melhor vender um voto do que dar um voto de confiança nos candidatos que têm um projeto, alguma coisa, ele não entendeu nada, né, da participação e da importância da participação dele na política. Essa parte que você entrou, né? Nós
andamos tanto, né, principalmente a mulher dentro da política, né? A gente lutou tanto para a gente ter vez, para a gente ter voz durante anos dentro da política. Antes a gente teve que lutar para escolher um marido. Até então escolhiam pela gente, né? A gente era moeda de troca entre famílias dessa forma, né? Nós lutamos para poder sair das nossas casas e poder trabalhar, ter o nosso primeiro emprego. Nós lutamos para poder votar, né? Na época, a gente não votava. E foi uma luta, não foi de uma mulher só, foram de várias mulheres. E, às vezes, a mulher não se dá esse valor, né? Digo as mulheres, mas os homens também. Mas as mulheres tiveram muita luta nessa trajetória da história, né? Se a gente pega lá para ler tudo direitinho, você vai ver. Então, assim, as mulheres, principalmente, elas têm que colocar o valor dela no voto. Nós precisaríamos ter muito mais mulheres lá na Câmara para nos representar. Então, assim, quanto a gente tem que correr atrás de 4 mulheres para botar dentro de um partido. Às vezes, né, poderiam as mulheres estar lá se representando um partido só de mulheres, não é? Então, a gente precisa muito do voto de todo eleitor e, principalmente, das mulheres. Valorizem o seu voto, que é muito importante. É uma caminhada muito bonita, a nossa, e a gente também tem que valorizar isso. Muito legal. E você falando aí, me veio uma lembrança aqui interessante, porque durante todo o período até antes de começar a pré-campanha, né? A gente, quando recebia alguém aqui que era da política, sempre falava assim, mulheres, participem da política, né? Se candidatem, filiciem o partido. A gente precisa de mulher sendo representada. E, enquanto você estava falando, me veio uma lembrança que, nesse período de candidatura, só tá vindo candidata mulher, né, Thalia? Só candidatas, né? Olha que legal, no Ar Podcast abrindo aí o espaço para as mulheres poderem falar dos seus projetos também, né? Não só daqui de Bom Jardim, mas também a gente teve aqui o podcast com a Déia da Faxina, candidata a vereadora em Friburgo também, e a gente tem outras candidatas que já estiveram aqui, e é muito legal, porque precisa dar voz, né, para as mulheres. A gente precisa dar voz realmente para que as mulheres possam ocupar esses espaços. Essa questão de ter menos mulheres nas câmaras, não só do município, mas no em geral, Brasília, né? No estado, os homens é a maioria, é reflexo desses anos todos que as mulheres foram reprimidas e ela não tinha voz, quem falava por ela era o marido e ela tinha que falar sim, senhor, e abaixar a cabeça. E se falasse alguma coisa que o marido não gostasse, tomava na cara, desculpa da palavra, mas era isso que acontecia. A gente vive reflexos disso até hoje, dessa opressão que as mulheres vivenciam. Infelizmente, se não fosse, por exemplo, a cota, né, para colocar mulheres na política, se bobear, ia ter um partido só com homem candidato, nem ia ter nem mulher no partido, né? Infelizmente, essa é uma realidade. Aí a gente teria que brigar para estar lá, entendeu? Verdade. Assim como já brigaram as primeiras mulheres, né? Elas brigaram para conseguir um lugar, para conseguir essa cota de 4 mulheres dentro de um partido. Então, assim, a gente tem muito que lutar, porque antes da gente ser ali a vereadora, eu sou mãe, né? Eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou sobrinha, eu sou neta. Então, assim, eu sou professora. Então, eu ocupo todos esses lugares. Então, às vezes, eu me preocupo muito também nessa caminhada, né? Porque eu tenho filhos, né? Então, assim, eu me dedico a parte da manhã para minha família. Eu fico em casa, eu tomo conta da minha filha, eu boto ela para a escola, eu faço as tarefas que eu tenho que fazer, eu coloco para fazer dever, falo com a minha filha mais velha. Então, eu estou ali cuidando da minha casa, cuidando dos meus afazeres, ligo para um, ligo para outro. E aí, depois, meio-dia, eu saio para a campanha. Então, assim, a gente tem que ter todo aquele cuidado, né? Além da política, eu também ainda sou a mãe, né? Ainda sou a mulher em casa. Então, a gente tem que ter esse cuidado com a nossa família também nesse período eleitoral. Então, se a gente não tiver os pés no chão, a gente também pode se decepcionar muito, porque a política, né, ela é igual um jogo de futebol. Um vai ganhar e o outro vai perder. Então, tem que estar também muito com o pé firme no chão, porque a gente está caminhando, mas nem todo mundo aceita nossas ideias, tem a mesma convicção que a gente. Então, assim, eu procuro cuidar tudo isso antes de sair para a política, né? Porque se eu não tiver cuidar de mim,
como que eu vou estar para os meus eleitores, né? Como que eu vou estar para Bom Jardim. Então, eu tenho que cuidar muito bem do meu interior para que eu possa fazer o meu melhor, né, para Bom Jardim e para as pessoas que vão confiar esse voto a mim. Bacana. E você falou sobre as suas ideias, né? E como que você enxerga Bom Jardim hoje como um todo? O que você vê em Bom Jardim que precisa de um olhar especial, de uma melhoria? O que você enxerga da nossa cidade, assim, como um todo mesmo? Tiago, primeiramente, a gente tem 2 tópicos gritantes, né? Que é a saúde, que a gente vê que precisa muito. Não que não seja uma das melhores, mas a gente precisa, com muito cuidado, olhar cada espaço em Bom Jardim, porque tem muita coisa para ser melhorado. A gente chega, é só ir ao hospital, vai uma consulta, né? Você precisou de uma emergência. Essa semana, uma parente minha se acidentou, caiu do barranco, machucou a cabeça, teve que ir para o hospital. Chegou lá, o médico falou que ela teria que fazer uma tomografia. Então, ela estava para entrar na ambulância, chegou uma emergência e teve que ir na ambulância no lugar dela. A gente só tem uma ambulância. Então, assim, para a gente ter ideia de como que a gente anda com a nossa saúde em Bom Jardim, né? Nós precisamos mesmo de ter pessoas que vão nos representar. A educação dentro do nosso município está, assim, se arrastando. Eu digo assim, é uma coisa simples. O professor, os direitos dele, né, a remuneração dele não está legal. Não é? A gente tem muito que caminhar ali junto, a gente tem que sentar, rever o que está sendo feito, né? E aí a gente continua caminhando. O nosso aluno, ele, dentro das salas de aula, a gente tem salas de aula que não são capacitadas para caber aquele monte de criança. E aí entra a inclusão. Às vezes a inclusão é a exclusão. Vou falar bem assim, porque eu sou professora e entendo muito dessa parte. A gente não tem como, muitas das vezes, fazer a inclusão da forma adequada que é para ser feita dentro das nossas escolas. Vou tirar de uma parte, nem vou para o lado do autismo. Vou para o lado de uma criança, por exemplo, uma criança cadeirante, né? A gente não tem escola preparada com rampas para que as crianças cadeirantes cheguem na escola ou até para que elas sejam transportadas, né, com aquele devido cuidado. Então, uma coisa mínima que a gente tem que olhar dentro da educação. Não é? A gente não tem que olhar só que tem professor e que tem alimentação. A gente tem que olhar todo o prédio da escola. As escolas foram reformadas, mas ela teve esse olhar, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de inclusão, porque a inclusão não é só a criança autista. São várias inclusões que tem que ter dentro da nossa escola. As salas de recurso. Muitas escolas não têm sala de recurso. A criança tem que estudar num período numa escola e ir para outra para fazer a sala de recurso, né? E a saúde também não consegue acolher essas crianças de educação especial. Né? Vou dar agora o exemplo de uma criança autista. Às vezes ela não consegue a vaga dentro da APAE, que ela é pequena, não tem ali o espaço para todos os profissionais. Então, ela tem que sair daqui, que a gente tem uma van que leva daqui para Friburgo, para ser atendida lá. As que conseguem. Tem muitas mães que me procuraram para falar que ainda estão em processo, precisando desses atendimentos. Então, a saúde e a educação ela tem que andar junta, né? Nessa área da educação especial, a gente precisa muito. E os mediadores que mediam as crianças especiais. Esses mediadores, eles não estão preparados para isso. Eles não têm um curso, eles estão cursando uma faculdade diferente e são remunerados para estar trabalhando ali dentro da educação. Então, assim, não era para acontecer dessa forma. Então, eu, como representante de vocês, né, como representante do povo, eu estou aqui para a gente iniciar essa caminhada. Não estou dizendo que a gente vai fazer milagre, mas tem que ter alguém lá com voz e que entenda do que está acontecendo para que a gente inicie essa caminhada. E a gente precisa muito dos pais dessas crianças, que a gente vai ouvir, né? De acordo com o que a gente anda, que a gente ouve esses pais, a gente vai aprendendo a melhorar mais a educação, que tem muito ainda para a gente alcançar dentro da educação e saúde na parte da educação especial.
Bacana. Eu como eleitor, né, como cidadão, eu penso que principalmente a Câmara, ela tem que ser cada vez mais a casa do povo. Verdade. E a casa do povo precisa ter o povo dentro, né? E não somente os vereadores dentro dela, né? Não estou dizendo que não há acesso à Câmara. Há acesso, mas não, talvez poderia ser melhorado, né? Por exemplo, questões de comissões, né? As comissões da cidade, né, que precisam ser trabalhadas. Uma situação dessa, como você falou, né, de ouvir os pais, tem as comissões de saúde, as comissões de educação, tem audiência pública que pode ser realizada, tem câmara itinerante que leva, né, a Câmara até os bairros. Olha quantas... Eu nem sou candidato, gente. Olha quantas coisas que eu falei que podem tornar isso daí, né, o que a Suzana falou, de ouvir os pais, ouvir as pessoas, quem vivencia realmente na pele, né, o mais fácil, né, porque a Câmara é a casa do povo, mas muitas vezes o povo, por causa da questão de serviço, o horário não é compatível com a sessão da Câmara, não consegue ir até a Câmara. Então, penso eu que como cidadão, como eleitor, eu gostaria de ter uma Câmara mais próxima de mim, né? Indo até os bairros, né? Pega, sei lá, uma escola, né? Uma quadra, faz uma sessão da Câmara perto das pessoas, né? Pessoas que talvez nunca tiveram acesso, né, Suzana, de ver uma sessão da Câmara acontecendo. Realmente, Thiago, eu trabalhei há 8 anos atrás para um candidato a vereador. E a intenção dele, eu abracei a causa, porque a intenção dele era fazer a Câmara itinerante. E aí, quando eu retornei agora, né, as pessoas me cobraram. E aí, Suzana, você então, sendo a representante agora, você vai fazer? Eu falei assim, olha, eu tenho intenção, mas eu dependo dos meus colegas para fazer também. Aí foi o que eu falei para esse eleitor, né, foi até na Vargem Alta. Eu falei com ele assim, olha... eu estou dando a minha palavra. Eu vou procurar tentar fazer a Câmara itinerante. Porém, eu dependo dos meus colegas, mas se eles não vierem, pode ter certeza que eu vou estar passando sempre no bairro para estar ouvindo. Também faz parte, né, de um bom mandato você ter um bom assessor. Eu ainda não escolhi um assessor por esse motivo. Então, assim, a gente tem que escolher uma pessoa que vai estar dentro daqueles lugares que você, às vezes, não consegue ir com tanta frequência, né? Então, a gente tem que ter também um assessor que vai estar capacitado para estar andando nos lugares, para estar sendo também os seus ouvidos lá no povo, né? Então, assim, a gente precisa de uma Câmara itinerante, que os outros novos colegas, né, que estão aí também disputando para entrar para a Câmara dos Vereadores, que eles vão ouvindo isso e já vão colocando para que, se eu não entrar, mas quem entre, né, faça, porque a gente precisa muito que a Câmara, né, que o povo possa ver esse trabalho, porque às vezes agora a gente tem a facilidade de filmar, né, tá lá na TV Câmara, você pode assistir depois, mas a gente está presente ali e está olhando, olho no olho do vereador, a hora que ele fala que ele não vai aprovar um projeto para sua rua, né, ou para o seu bairro, é diferente do que você só assistir depois, né? Ali você está fazendo a sua voz só da sua presença. Então, é muito importante mesmo essa parte da Câmara itinerante dentro dos bairros, porque aí está todos os vereadores ali ouvindo a solicitação do povo, né? Porque sai voto de todos os bairros para todos os vereadores, não é? Não pode dizer que aquele bairro é de fulano ou de tal vereador. Então, dentro de cada sessão eleitoral, sai voto para todos eles. Então, assim, essa demarcação, que acho que da outra vez a gente até falou, né? Os vereadores, eles têm hoje, ainda, infelizmente, tem uma demarcação. Eles falam, não, esse vereador é do Bem-TV, esse vereador é de Banquete, esse vereador é de São José. Isso não pode existir. Até porque, né, a gente representa todos, né? Quando a gente vai procurar ali buscar os direitos dos cidadãos, a gente está buscando os direitos de todos, né? Então, a gente tem que ser representado por todos eles. Então, é muito importante, né, a Câmara itinerante, que todos vão ouvir em todos os lugares. Então, assim, gostei, né, de você ter relembrado, e a gente está aí para isso,
para a gente futuramente estar cobrando e estar tentando levar a Câmara itinerante para os lugares, né? É interessante, porque é exatamente isso, né? As pessoas precisam ser ouvidas, né? Eu sou total, como eu sou um democrata, né? Gosto muito da democracia e vejo que a democracia, ela não é um sistema assim perfeito, mas é um sistema que funciona, né? Minimamente vai funcionar. Você dá a possibilidade das pessoas dizerem as suas opiniões. Nem sempre o que a maioria vai querer é o melhor, mas pelo menos foi visto que o que a maioria quer, e isso é a democracia. A maioria escolheu o X. O X é tão bom assim? Não, talvez não, mas foi X que foi escolhido, ótimo. Foi o que a maioria quis. Então eu sou um democrata, gosto da democracia. E eu acho que quanto mais você ouvir as pessoas, melhor vai ser, né? Tem que ter audiência pública. Poxa, vai fazer uma mudança de plano diretor. Talvez estou falando doideira aqui, né? Você nem sabe o que é um plano diretor. Só resumidamente, né? Plano diretor é para saber qual vai ser o futuro da cidade, né? Como que pode construir prédio, como que pode construir casa, aonde pode ser construído. É meio que uma organização da cidade, é um planejamento da cidade. Tem que chamar a população para ouvir isso, gente, para discutir sobre isso. Não pode ser decidido dentro de gabinete, né? Tem que ser discutido com o povo. E às vezes o povo também não dá tanto valor a isso, né? É verdade. Porque a gente, né, direto tem as licitações que tem toda essa aprovação, às vezes são abertas. Sim. E a população não é presente, né? E assim, Thiago, tem muita coisa, você falou aí, né, de crescimento, né? E a gente tem a mobilidade urbana. Uhum. Bom Jardim cresceu muito. Bom Jardim cresceu e a mobilidade urbana não cresceu junto. A gente pode ver que a gente chega em Bom Jardim e não tem um lugar para estacionar, né? O transporte público, eu nem sei se pontua, porque é uma coisa que eu uso todos os dias para ir trabalhar, né? Eu uso para ir, para voltar, e a gente vê que está numa falha muito grande, ninguém faz nada. Não se sabe se são licitações que realmente não são preenchidas, se é falta do interesse. A gente não vê um vereador tirando foto falando que o transporte público está bom. A gente vê isso. Não vê. E também não vê ele lá lutando por isso, né? Pela melhoria. Então, assim, a gente tem que lutar muito por nossa cidade, porque o estudante, ele depende da mobilidade. Agora, a gente vai entrar em situação de estradas, né? O vereador, ele também tem que estar atento a isso. Um estudante, para ele sair da zona rural para ir até a sua escola, ele precisa de uma estrada em boas condições, né? O produtor rural, para tirar a sua produção, ele precisa de estradas funcionando, né? Um médico que ele sai de São José para atender lá na Vargem Alta, lá na Venda Azul, ele precisa de uma estrada boa para que ele possa fazer o seu percurso e atender. Então, a gente depende de estradas, né? A mobilidade urbana, ela precisa ser vista, né? A cidade dentro do centro, né, de Bom Jardim, o 1º distrito, tem que estar com ruas adequadas. Essa semana, eu passando com Milena pela calçada, ela falou assim, mãe, por mim, eu acabava com essas calçadas tudo. Porque, assim, é uma alta, outra baixa, outra com buraco, a gente acaba tomando tombo. Aí tem umas que tem, assim, uma acessibilidade, mas o degrau de acesso, a entradinha é alta, já tem um degrau para depois ter a rampa. Então, assim, nem cadeirante, nem uma pessoa com carrinho de bebê não vai ter acessibilidade. Então, é muita coisa que tem que ser pensada dentro do município e que a gente precisa estar atento. Ah, vai mudar tudo? Não. Mas uma coisa de cada vez a gente consegue, não é? Esse dia eu estava passando na rua, também estava pensando a mesma coisa que a Milena falou, porque eu falei assim, cara, se eu sou cadeirante, eu acho que eu não tenho nem ânimo de sair de casa sozinho, porque realmente é difícil, né? Tem vários experimentos sociais, né, que o pessoal bota na internet, né? Como que é ser cadeirante, como que é uma pessoa deficiente visual, né? Pessoa cega, como que ela pode passar o dia dela, né? Nas situações, né? Eu vi uma interessante, foi até sobre cadeirante também, mas foi sobre a questão do uso do transporte público, né? Que é aqueles ônibus que dizem que tem acessibilidade, aí na hora que um cadeirante vai usar, o elevador não desce. Ele não desce, não abre a porta, não funciona. Eu fui em Teresópolis, eu estava lá em consulta com a minha filha e eu sempre converso muito com as pessoas. Aí eu vi um táxi
Aí um táxi diferente. Aí eu comecei a conversar com o senhor, dono do táxi, e ele falou assim, o meu táxi é diferente. O meu táxi, eu transporto muita pessoa de acessibilidade, cadeirante, pessoas especiais. Eu falei assim, que legal. Eu entrei para ver o táxi dele. Então, ele tem um táxi que ele é muito chamado. Ele falou que todo dia ele tem chamada. Uhum. Porque ele tem a parte que ele abre atrás e consegue botar o cadeirante lá com a própria cadeira. Então, assim, é muito legal a gente ter essa visão. Então, assim, até dentro de Bom Jardim, a pessoa que é cadeirante, ela não consegue sair no transporte público também, não. É verdade. Né? A gente tem lá um vizinho, lá na Alta de São José, né, que ele é cadeirante. Ele teve que... ele conseguiu comprar um carro para ele com acessibilidade para ele, mas se ele depender do transporte público, ele não vai sair, assim como outras mães, né, que precisam levar seus filhos para atendimento, ele não tem nem essa acessibilidade no próprio transporte que transporta ele para levar para uma PAI ou para uma fisioterapia, né? Então, assim, a gente tem que pensar, sim, em acessibilidade no nosso município, mas com aquela responsabilidade. Bom Jardim sozinho não faz, tem que buscar recurso fora. Será que esses vereadores vão conseguir, vão ter capacidade para sair, vão ter o comprometimento com o povo? Não sei, né? Então, assim, eu estou aqui com esse comprometimento com a população de Bom Jardim, de conseguir, né, olhar cada coisa, porque tem projeto para tudo, tem verba para tudo, tem que ter alguém determinado para poder estar correndo atrás ali e botar em prática, né? Porque só fazer projeto e arquivar não é a intenção. A intenção é você fazer e colocar acontecer, né? Interessante. Enquanto você ia falando, ia vindo as ideias aqui na minha cabeça, né? E fica aqui até uma ideia aí para todos que estão assistindo, né? Não somente Suzana, mas todos que forem eleitos aí dia 6 de outubro aí, quem for eleito dia 6 de outubro, a partir de 1º de 2025, 1º de janeiro de 2025, Bom Jardim precisa ter uma grande atualização para o século XXI, né? A gente, infelizmente, tem muita coisa presa no século XX ainda, principalmente nossa lei orgânica, que não há atualização. Precisa ter um olhar especial aí, né? Futuros vereadores, dê um olhar especial para a nossa lei orgânica. Nós precisamos dar uma melhoria aí nas leis do nosso município, atualizar as leis do nosso município para 2024, né? No caso, para 2025, né? Para realidades atuais, né? Tecnologias atuais, para as realidades do momento, né? Não tem como a gente estar preso em 1990, né? Que, se eu não me engano, a nossa lei orgânica é de 1990. Então, a gente precisa ter um olhar especial para isso também. E aí é a função do vereador. A função do vereador é rever essas coisas, né? Então, é como eu disse, né? A gente tem que ir passo a passo, né? Será que todo vereador já leu a lei orgânica? Só leu, pelo menos? Né? Eu, como professora, eu tenho visto muito, a gente tem revisto muito até a questão, né, do professor dentro da rede municipal. Eu tenho visto muito, revisto. A parte também... não só, né, da educação, mas da saúde. Tem coisas ali que pontuam que é muito antigo. O valor de um pagamento de um médico, às vezes, também, quando você vai lá para uma licitação, não dentro da lei orgânica, mas dentro das licitações, elas precisam ser revistas, né? Valores precisam ser revistos, porque a gente está no século XXI e a gente responde, às vezes, por coisas que estão lá no papel que antigamente foram colocadas. E não está, né? Assim, para dar uma equidade para o povo de Bom Jardim, né? Então, a gente tem que melhorar muito. E, como a gente está falando aí de equidade, vamos entrar na parte também dos nossos adolescentes, da nossa juventude, né? O que temos para os nossos jovens em Bom Jardim, né? Então, a gente não vê, eu não tenho visto muitas, avanços para os adolescentes, né? Para a juventude, na área de esportes. A minha filha, ela ficou muito tempo tentando entrar numa escolinha de futebol, né? Até mando um abraço aí para o meu amigo Neguinho, né? Marco Antônio, lá de São José, que acolheu muito bem Milena lá. E, assim, as escolinhas não recebiam, até 3 anos atrás, mulheres. Olha aí, né? Até dentro do próprio esporte, né? Então, assim, ela teve que caminhar, teve que insistir e conseguiu entrar na escolinha de futebol. E, assim, ela foi a primeira menina lá em São José, né,
a participar da escolinha de futebol, ganhou Junto com os meninos? Junto com os meninos, ganhou até um troféu no final do ano. E, assim, depois dela, que começou a entrar outras meninas. Então, a gente tem que ter voz. E a nossa juventude está muito abandonada. A gente vê, assim, só escolinha de futebol, alguns projetos de Kung Fu, né? Projetos de capoeira, que a gente tem até lá no Alto de São José, através da associação. Mas a gente tem que ter muito mais, não é? O Alto de São José, eu penso muito, a gente ainda pode ter uma banda musical. E a gente também vê as bandas do nosso município abandonadas, né? Eu vejo, assim, lá em São José, né, a Dona Luzia com tanta luta lá com a União Ribeironense, né? Aqui em Bom Jardim, as bandas estão perdendo o gosto, a criançada está perdendo o gosto. E muitos outros esportes que a gente podia promover em Bom Jardim e a gente não tem. A minha filha até falou assim, se um ciclista for andar em Bom Jardim, ele até desiste, não é? É uma coisa para se pensar lá no futuro, né? A faixa de ciclista, a gente está crescendo. E a gente também não tem muitas outras coisas que a gente precisa, né? Uma escolinha de vôlei, um balé. A gente precisa... E não é só no centro, né, Tiago? A gente não tem só o centro. A gente tem que pensar... vou dar um exemplo. Quando eu iniciei lá no Alto o projeto de futebol, no campo do Alto... eu sentei muito com o treinador de São José e a gente conversou. E ele falou assim, Suzana, vai ser maravilhoso você iniciar no Alto, porque as crianças vêm do Alto para São José, muitas a pé, outras de bicicleta, às vezes nem com dinheiro do lanche, para poder fazer escolinha lá. Então, a gente precisa ter esse olhar. Não tem crianças que não conseguem sair lá do seu lugar, do seu distrito, para vir para o centro para fazer essas atividades. Então, a gente tem espaços em cada bairro e em cada distrito, porque o 2º distrito é muito grande, né? Eu vou falar aí porque a gente tem São José, Laranjal, Vargem Alta, São Domingos, Santa Angélica, Ribeirão do Capitão, Alto de São José, Silveira, tudo isso é o 2º distrito. Se eu esqueci de mais algum também, né? Bairro de Fátima. Então, assim, tudo isso faz parte do 2º distrito. E como que a gente vai também fazer essa mobilidade no esporte com todas essas crianças? Então, a gente precisa ter um olhar assim lá dentro de cada comunidade, para que a gente possa conseguir realmente fazer com que aconteça, né? Só o centro de Bom Jardim não adianta. A gente tem que ter as escolinhas no centro, a gente tem que ter esses trabalhos sociais no centro, mas eles também têm que ter assim um bracinho em cada comunidade, para que melhor funcione. Então, assim, está de parabéns todas as pessoas que desenvolvem projetos sociais no nosso município, né? Elas estão de parabéns porque eu sei da dificuldade de cada uma para conseguir doações, para manter o projeto aberto. Mas a gente precisa que a prefeitura apoie, porque verba vem, né, para o esporte, vem a verba para toda essa parte, mas a gente não está vendo sendo implantada nos lugares que precisam ter. Não é? Então, assim, fica a minha dica para todos os vereadores, que eles olhem mais também os outros locais, porque todos eles fazem parte de Bom Jardim, não só o centro da cidade. Sim. Eu penso também que dentro da própria Secretaria de Cultura, Turismo e tal, né, tinha que ter uma qualificação para os líderes desses projetos saberem como pedir verba, né? Porque muitas vezes essas verbas não chegam porque o pessoal não sabe como pedir realmente, qual o caminho né? seguir, qual né? o caminho, né? Se precisa abrir um CNPJ, porque tem gente que monta um projeto por vontade própria, né? Mas não tem um CNPJ, não tem algo que vai receber uma verba pública, porque a gente sabe que dinheiro público é cheio de burocracia, né? Existem e é bom que exista, né? Nesse sentido, é bom que exista porque evita as corrupções, né? Que, infelizmente, no Brasil, mesmo tendo muitas leis que impeçam que corrupção aconteça, ainda acontece. Agora, imagina se não tivesse, né? Mas que existisse, né, um mecanismo, um órgão, alguém competente que pudesse orientar esses líderes de movimento, esses líderes de projetos sociais, de como legalizar o seu projeto social para poder receber essas verbas. Eu acho que seria
algo muito útil, né, para essas pessoas. Eu penso assim, Tiago, cada representante ali, cada secretário, ele tem que saber como lidar com essas situações. E se a gente começar assim, eu vou botar por amizade, né, não vai rolar. Então, assim, tem que ser olhado essa parte também das secretarias. Vereador não faz isso, né? Vereador não faz isso, mas o prefeito que a gente escolhe, ele faz isso. Então, assim, se comprometam em olhar o prefeito que não está comprometendo as suas secretarias. Porque teve eleições aí que o prefeito foi dando secretarias a todos os seus candidatos que participaram na eleição com ele. Não é legal. A gente tem que botar pessoas capacitadas ali dentro para entender como que se faz esses trâmites para que realmente a verba venha. E, às vezes, Tiago, a gente nem tem secretaria para essas... Aqui em Bom Jardim, a gente tem, acho que, secretaria de esporte, se eu não estou enganada. Turismo, com turismo, né? Secretaria de Turismo, Cultura e Lazer, Esporte e Lazer. Então, elas estão unidas. Então, se tivesse uma para cada, eu creio que a gente conseguiria melhorar, não sei, né? Mas a gente tem que pensar muito nisso. Quem vai estar lá para nos representar, para cobrar isso e para que faça que aconteça, né? Às vezes, no meu bairro, o interesse maior é por um balé, por uma aula de música, né? Às vezes, no outro, já vai ser outra coisa, vai ser uma capoeira, uns jogos, né? Culinária, tem tanta coisa dentro do nosso município para que as crianças, os adolescentes possam aproveitar e às vezes eles não aproveitam. Um turismo, né? Olha como o Bom Jardim é bonito, né? E a gente não tem tanto destaque no turismo. E o turismo movimenta também. O Bom Jardim movimenta várias áreas. Então, a gente também precisa de todas essas áreas no município, né? Funcionando. E eu estou aí para representar o voto de cada um, representar o povo nessa parte de cobrar mesmo, de mostrar que a gente tem muito a melhorar, né? Interessante. E, Suzana, você também tem você falou sobre a questão da juventude, né, de esporte e tal. Você também tem uma caminhada também com crianças, né? Porque além de você ser professora no colégio, você também lida na igreja com crianças, né? Como que você vê hoje também esse acolhimento do poder público com as crianças, né? Porque também precisa ser pensado, né? Porque são os nossos futuros jovens, são os nossos futuros adultos, é o futuro realmente da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil, tá na mão dos pais que estão educando essas crianças e também do poder público que tem que dar o auxílio para que essas crianças se desenvolvam. Como que você tem enxergado nesse sentido também, essa proximidade com as crianças? Tiago, como você mesmo disse, né, eu sou professora e também sou professora de catequese, agora estou um pouquinho afastada, né, devido à política. Porém, né, eu lido com jovens dentro da escola, dentro da igreja, dentro dos projetos sociais que a gente acompanha lá no alto, através da associação. E o que acontece? A gente não vê um desenvolvimento voltado para a criança e para o adolescente, né? As nossas escolas, vou tirar pelas escolas de educação infantil. A criança sai de uma escola de educação infantil, ela tem lá toda uma coordenação motora sendo trabalhada num parquinho, né, que tem que ter. Quando ela sai da educação infantil, ela entra para o primeiro ano, né? Cadê o parquinho? Né? Cadê toda aquela parte que ela precisa do lúdico para ela aproveitar e para ela continuar desenvolvendo algumas capacidades ali? Então, as escolas não estão preparadas, o município não faz trabalhos voltados para a criança também, é o que eu te disse. Em cada bairro, as escolas deveriam ser abertas para que a gente possa usar, a comunidade possa usar as escolas que têm quadra. A gente tem um exemplo no Alto de São José. Né, a gente tem uma quadra na escola que, às vezes, nem a escola pode usar, porque se tiver muito sol quente, a gente fica inviável as crianças ficarem porque ela não é coberta. E a gente poderia estar usando ali aquele espaço para finais de semana, entendeu? Ou depois do horário, que fosse feita uma entrada separada naquela escola, na quadra, para que a gente possa usar o espaço para fazer atividades com as crianças. Né? O Elton, ele desenvolve, até falar o nome dele, ele desenvolve um trabalho muito bom com música no nosso município.
né? Quando ele pode, ele pega a bandinha, ele leva para um lado, ele leva a banda para o outro. Ele está fazendo um trabalho muito bom lá na César Monteiro. Então, assim, essas pessoas deveriam ser apoiadas, voltadas para a criança, né? E outras coisas. No Alto São José, a gente não tem um parquinho, né, para as nossas crianças. Não parece bobeira, mas é ali, conversando, brincando, criança com criança, que eles vão desenvolvendo tudo o que eles vão precisar para a vida, né? O perder, o ganhar, o chorar, né? Que isso acontece, o se machucar, o levantar, o dividir, é tudo ali dentro de um parquinho, brincando. E outras coisas mais que a gente podia ter, né? Que eu até falei, banda dentro do nosso bairro, em outros bairros. Então, são coisas pequenas, né? A gente vê assim, parquinhos sendo montado e desmontado. E a gente tem outras áreas que a gente podia desenvolver. Também para as crianças especiais. O que tem para criança especial? Brincar no nosso município, né? Se você conseguir citar uma aqui para mim, então é esse sim que a gente pensa, o que a gente pode fazer também nessa área, né? O próprio bairro, né, do Alto São José, ele precisa ter um planejamento, né? O poder público precisa planejar o que vai ser feito com o Alto de São José, né? Porque sem dúvida é o maior bairro, é o bairro que mais cresce na cidade, né? Em disparado, não tem outro bairro na cidade que recebe tanta gente nova toda semana, um caminhão de mudança diferente chegando no bairro, da mesma forma que chega, também sai, obviamente, mas tem pessoas novas chegando e eu vejo que o bairro só cresce, né? Isso é bom para o bairro, né? Aumenta o comércio, mas determinados horários do dia ali já fica complicado passar de carro ali naquela rua próximo do posto, né? Porque os carros estacionados na beirada da estrada e por aí vai, atravessar, né? Atravessar para ir para a escola, né? As crianças não conseguem atravessar. Sim. E assim, o Alto de São José, ele tem uma grande potência. Ele pode ser um 5º distrito, Tiago, pela abrangência de espaço e pela quantidade de pessoas lá dentro. Então, a gente já tem tudo para ser um 5º distrito, mas ainda não é porque dá trabalho. E eu creio que nem todo mundo quer ter trabalho. Uhum. Então, assim, a gente tem que ter um outro olhar ali. Ali é passagem para todos os outros locais, né? Uhum. A gente consegue passar por ali para ir para Trajano, para ir para Rio das Ostras, para ir para São Pedro. Então, aquilo ali é rota. Sim. Passa muita gente ali o tempo inteiro. É um bairro cortado por uma RJ. Isso aí. Então, assim, cresceu muito em expansão, em pessoas, em prédios. Porém, né, o olhar para a mobilidade a gente não tem no Alto de São José. Já teria que ter sinal. Quantas vezes a gente já fez com a associação ofícios pedindo quebra-mola em alguns lugares de acidentes graves ali, e a gente não teve retorno. Assim, né, fica difícil, né? O bairro está crescendo ao redor e nada é feito ali. Assim como em outras localidades. A gente vê Barra Alegre, como Barra Alegre cresceu, e a gente não vê nenhuma política pública voltada ali para melhorias, né, dentro da localidade, principalmente na parte da criança e do adolescente, que a gente estava falando, né? Então, assim, a gente tem que olhar muito o nosso município e num todo, né? Não é só o centro da cidade, volto a falar isso. Então, assim, eu também pretendo muito lutar para que a gente vire um 5º distrito. Bom Jardim ali tem tudo para ter um 5º distrito, que é o Alto de São José. Não por eu ser moradora de lá, mas por ver a potência que ele tem. São loteamentos novos crescendo desenfreadamente, mas eles estão crescendo, né? A população está aumentando, fábricas, né? Confecções grandes. A gente tem muita coisa ali no Alto de São José. E a gente pode muito bem aproveitar melhor essas situações, né? Tem dia que tem mais movimento no Alto São José que no centro, né? Verdade. O Alto está mais movimentado que o próprio centro da cidade. E isso é verdade. O Alto tem que ter um... E aí que tá, não é no achismo, né? Tem que ser com especialista, né? Tem que ter gente realmente comprometida, né? Então, o poder público, aí eu penso, né, que precisa ter um planejamento. E aí eu volto a falar sobre o tal do plano diretor. O plano diretor é isso, gente. Você precisa planejar a cidade. Como que a cidade vai estar daqui 20 anos? Tá, daqui 20 anos pode ser que a gente nem esteja aqui. Pode, mas vai ter gente aqui daqui 20 anos. Então, se a gente daqui não planejar a nossa cidade daqui 20 anos, os 20 anos vão chegar
e sem planejamento. Realmente. Não é? Realmente. O que eu vejo muito também lá no bairro, Tiago, é a causa animal. Não só lá, mas em outras localidades. Vou tocar aqui um pouquinho, porque o vereador ele também ele defende uma causa, mas ele tem as outras também que ele vai olhando, né? Muitas das vezes, até minha mãe, ela acolhe alguns cachorros, aí vai ficando, quando vê a gente já está lá tomando conta, ela dando conta de um monte de cachorro. E o que acontece? A gente não tem uma política pública voltada para essa área, a área animal. E eu não digo só cachorro, tem gato, tem os animaizinhos, os pássaros, tem muita gente que tem cavalo, que às vezes não tem condições, e por aí vai. Né? É uma grande extensão dentro do município que a gente fala, não está dando conta nem da saúde, mas não, tem verba para tudo. Tem verba para a saúde e tem verba para causa animal, Tiago. Então, a gente também precisa estar atento a isso, né? Não é lá uma vez ou outra que tem que ter uma UTI móvel para o animal. Não, a gente tinha que ter um ponto em Bom Jardim que fosse referência, que tivesse assim, nem que fosse de plantão, não sei como que pode funcionar, tem que ser muito estruturado, mas que possa acolher também essa parte, porque muitas das vezes a gente participa, não sei se você já viu vaquinha para operar animal, que o outro passou, então assim, são seres que estão ali e que também estão abandonadas. Então, a gente também tem que ver essa parte, né? Não só do ser humano, mas também a causa animal, que é muito também, assim, visível na nossa cidade, que a gente precisa melhorar, né? Cada dia. É verdade, é verdade. Suzana, qual é o seu sonho? Tiago, o meu sonho é poder crescer e sempre ajudando o próximo, não desviar dos meus princípios, né? O meu sonho é ver, assim, o lugar que eu moro melhor. Não tem melhor, porque se tiver com segurança pública, com uma saúde adequada, minha filha podendo ir e voltar, né, para a escola em segurança, com meios que possam acolher, eu acho que é o sonho, né? É o meu sonho, eu conseguir ter isso tudo para a minha família, para os meus munícipes, né? Esse é o meu grande sonho, crescer, mas com qualidade dentro do meu município. Perfeito, perfeito. É interessante. E como que está a sua expectativa, Suzana, para esse pleito eleitoral que está chegando, né? Dia 6 de outubro, como que está a sua expectativa? Porque eu perguntei no início do podcast como que estava a visão do eleitor, né? Mas agora eu quero saber você como candidata, como que está a sua expectativa e a sua visão, né, sobre a eleição desse ano. Tiago, a eleição é uma caixinha de surpresas, né? Uhum. Então, assim, a minha expectativa é muito grande. A gente, quando vem a primeira vez, né, você lá com suas ideias, eu que estou indo de casa em casa, ninguém está indo no meu lugar, levo sempre alguém comigo, mas eu sempre vou pedir o voto cara a cara, né, olho no olho do eleitor. E a minha expectativa é de mudança. Realmente, de mudança. Minha expectativa é que as pessoas acreditem na minha causa, quem me conhece sabe como eu sou, sabe dos meus princípios, e que eu possa chegar lá e, no final disso tudo, a gente marca outro podcast, a gente conversa novamente depois da eleição. Se você ganhar, eu vou cobrar, hein? Então, mas ganhando ou perdendo, Tiago, a gente tem aquela expectativa de mudança. Às vezes você vai lá, fala um monte de coisas, né, conversa com muitas pessoas e por motivos que a gente às vezes não entende, a gente não é eleito. Mas fica as ideias e a gente também ganha com isso, né? Então, assim, eu estou com uma expectativa muito grande de mudança, realmente, que a gente possa, né, caminhar. Eu estou caminhando, fazendo tudo que eu posso dentro dos meus limites, né? Não ultrapassando também a minha fé, para mim poder chegar lá. Se eu chegar lá, eu vou ficar muito grata ao povo, vou ficar muito grata a Deus, grata à minha família, né, que está aí me apoiando. E se eu não chegar, eu também vou ficar grata, porque eu tive toda essa caminhada. E esse cara a cara com cada pessoa, a gente aprende muito. Então, assim, eu estou levando para a vida. Eu estou tendo mais um aprendizado de uma forma diferente. Então, assim, tudo a gente ganha. Mesmo eu não ganhando, eu estou ganhando para a vida. Então, a gente tem que botar assim lá na nossa malinha e ir guardando, que a gente vai levando a nossa bagagem, não é? Então, é uma bagagem, eu não digo que estou perdendo. Eu estou ganhando
ou não, eu estou ganhando muita experiência nessa caminhada. E é isso que eu vou levar para a minha vida. Bacana, bacana. E de verdade, Suzana, desejo aí sucesso na sua caminhada. Espero que você tenha gostado do nosso papo. Foi legal, né? Segundo podcast que a gente tá fazendo, né? E são temas diferentes, por mais que falar sobre associação também tem a ver um pouquinho, né? Com política, com né? política, né? Uma política não partidária, mas não deixa de ser política também. E a importância, né, de a gente ter essas representações também de associação, porque são núcleos, né, que geram ali um interesse comunitário, né, e a partir dali pode surgir novos candidatos também. Por isso que, lembra que naquele podcast a gente falou que a gente não podia deixar as associações morrer, né, as associações precisam estar vivas, e é justamente por isso. Dentro das associações, as pessoas começam a ter ali pelo menos uma sementinha de um senso comunitário, que a partir daquela semente vai gerando, né? Vai fluindo, e fala assim, poxa, eu acho que além do voluntário eu posso fazer algo a mais, né? E aí colaborar mais ainda com a cidade, não somente com o bairro a partir dali, né? Mas também com a cidade. Então, desejo muito sucesso para você, Suzana. Fica à vontade para mandar um abraço, beijo para quem você quiser. Agradecer primeiro a vocês mais uma vez, você e a Thalia, que estão nos recebendo aqui mais uma vez. Agradecer também a confiança, né, da população de Bom Jardim, para ir pensando com carinho, pensando em quem realmente vocês vão votar nessa eleição. Agradecer aos meus familiares que estão sempre aí me apoiando, né, dentro dos limites deles, mas estão aí comigo. Agradecer a minha comunidade, que é o Alto de São José, que tem me acolhido muito bem. E agradecer a Deus, né, por estar viva e estar aqui podendo participar mais uma vez aí dessa vida política, né, agora de uma outra forma. Então, eu só tenho que agradecer a todos. E também aos meus colegas que estão na torcida, né, que tudo dê certo, e um obrigado a todos no grande geral. Show de bola! E quero agradecer você também, que está chegando ao final desse No Ar podcast de hoje, acompanhou a gente aqui. Siga a gente nas redes sociais, lá no Instagram, só caçar No Ar podcast, bem facinho, você acha a gente lá. E para achar a Suzana Professora, como que faz no Instagram? No Instagram, eu tô lá, Suzana Professora, e também tô no Facebook. Eu mantenho o meu Instagram, né, sempre o mesmo, né, antigo, mas está lá tudo lá. Então, pode me procurar lá nas redes sociais e a gente vai conversando. Às vezes eu recebo mensagens e conversei com você em tal lugar, agora te achei aqui. Aí eu vou trocando uma ideia e a gente vai crescendo cada vez mais. Sim, a Milena nos bastidores ali, ela falou que deve ter mudado o nome, hein? Não é... professora, no Instagram é professora Suzana? Professora Suzana Underline. Viu, Thiago? Viu? Tem assessora, né? A assessora tá ali. A assessoria tá nos bastidores aqui. Tá nos bastidores. No Facebook também, a mesma coisa? Facebook. Não, no Facebook eu ainda estou como Suzana. Não resolvi não mudar, porque eu tenho muitos amigos antigos ali. E aí eu falei, vou manter Suzana, né? Todo mundo já me conhece, então ficou Suzana. Só no Instagram que eu mudei. Por isso que ela até me corrigiu ali, né? Professora Suzana, no Instagram. Show de bola, então siga a Suzana lá no Instagram, no Facebook, acompanhe as novidades aí também em primeira mão. Show? E eu quero agradecer você também que está no nosso No Ar Podcast, e amanhã a gente tem No Ar Podcast, tá? Às 19h30. Amanhã ou foi? Eu tô todo confuso, tá? Deixa eu olhar aqui a agenda, porque eu acho que o seu sai na sexta-feira, né, Suzana? O seu não é de quinta-feira, o seu é de sexta-feira, né? Então, assista os outros episódios que a gente teve ontem e quarta-feira também. A gente recebeu ontem aqui no nosso No Ar Podcast a Juliana Aleixo, que ela é coordenadora diocesana da Renovação Carismática Católica. A gente conversou aqui sobre... o congresso diocesano que vai acontecer dia 14 lá em Cantagalo, enfim, bem legal o podcast. E na quarta-feira a gente teve a Déia da Faxina, que é a candidata a vereadora por Friburgo, e foi um podcast muito legal também. Inclusive, ela falou sobre a importância da participação da mulher na política, né? Assim como a Suzana
ressaltou aqui no podcast dela, ela também trouxe a experiência de vida dela. E isso aí, mulheres, estão ouvindo nosso podcast? Nas próximas eleições se candidatem, tá bom? Se filiem aos partidos, façam valer a sua voz, não deixe que ninguém fale por você, fale você mesmo as suas ideias, que com certeza pode contribuir muito, né? Como eu sempre falo, né? Quem manda aqui no Noir Podcast é uma mulher. Então, aonde tem mulher tem alegria, onde tem mulher tem organização, né? Se o mundo depender só dos homens, nós tava lascado, né? Por isso que a gente tem que ter mulher em todos os lugares, né? Então, participem. Thalia, obrigado mais uma vez, tá? Tá nos bastidores aqui do nosso podcast. Milena também tá aí. Milena, se ela for candidata daqui a uns anos, né? Ela pode falar assim, olha, eu rompi com preconceito no futebol na minha cidade. Verdade. Eu fui a primeira mulher que joguei futebol ainda com os meninos. Aí, ó. Já tô te dando um marketing político, Milena, para que daqui a uns anos, ó. Tem quantos anos, Milena? Aí, não tá muito longe não, hein, Suzana? Tá próximo. Gente, tá aprendendo. Beijo no coração e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.